nós possamos também trabalhar junto, beleza? Pessoal do Facebook está aí agora também, Plínio? Acabou já tá todo mundo entrando aí, já tem gente? Da onde é que tá gente aí, ó, Plínio? Iafa é de Joinville. Joinville já tem aí. Braço do Norte. Braço do Norte. Orleans. Tijucas. E todo o estado com ex-alunos. Que legal, gente. Seja bem-vindo aí também, pessoal do Facebook, pessoal que está interessado em saber mais, conhecer mais. Os nossos queridos alunos aqui tem gente me falando aí que travou a live, Plínio, mas qual delas, hein? Travou aí no sistema, no AVA, já vamos destravar. O Facebook está rolando. Voltou, né? Que bom. Obrigado, Little Tigers, olha essa Tigers. Little Tigers, quem que é esse cidadão, essa cidadã? Estou interessado em saber, um pequeno tigre? Quem é o pequeno tigre aí assistindo a gente? Diz o nome para nós, hein? O Plínio, na verdade, gente, ele tá de barba cortada, ele passou no pet shop essa semana, tá lisinho, que é uma beleza. Então assim, ele disse que só deixou o bigodinho para dar um oi para vocês hoje, tá? Plínio, vem cá, Plínio, vem dar um oi para todo mundo aqui, ó. O Plínio tá aí no bastidor e tal. Dá uma olhada no cidadão, cara. Pessoal do Iafa também. Isso, tá aí bonitinho. Olha só, meu Deus do livro. Deixei o bigodinho para ver se a mulher aprovava, mas ela não aprovou. A mulher não aprovou? Não. Não, oferece para outra agora, né? Não pode? Não é a mãe das crianças, né? Não, mas a minha filha gostou. Então a filha gostou? Pronto, acabou. É o que eu sempre digo. Se a filha aprovou, tá tudo certo. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para discutir uma temática que ela é pertinente a todos, né? Todos os cursos e a todos que estão envolvidos aqui nessa live, a todos que estão aqui presentes para conhecer um pouquinho mais sobre a parte, né, viral, a parte bacteriológica, a parte da biologia em si, que nos interessa, que é hoje foco e fonte de muitas discussões, porque estamos aí vivendo um momento de incertezas, né? Estamos aí num momento onde o conhecimento tem se tornado algo fundamental para a manutenção da vida humana, não é? E tudo isso que a gente está vendo, que a gente está sentindo no momento, poderíamos dizer que é um momento onde o conhecimento se sobressai. Ele já se sobressaiu em muitos momentos da história. Se a gente for olhar historicamente, nós temos aí uma grande quantidade de eventos que aconteceram durante os séculos e, por incrível que pareça, a cada século, praticamente, nós temos aí eventos de magnitude mundial e que possam nos servir de estudos para que a gente possa entender e até, por assim dizer, estudar para as provas de tantos ambientes. E quero dizer aí para vocês que essa área, né, e aqui nós estamos falando de um espaço onde a história e a biologia se encontram, né? Vocês tiveram na aula passada nós tivemos aí na aula passada um pouco sobre a pré-história com o professor Cristiano e foi um momento, não sei se vocês curtiram, mas eu acredito que sim, né? Muita gente depois nos escreveu, falou, deixou comentário, né? Disse que realmente até foi pouco demais. A gente sempre quer e a gente gosta de estar em contato com pessoas, né, que tenham conhecimento e tenham conhecimento de causa, né? Não aquilo que está só sendo evidenciado em redes sociais. E o que nos interessa, como a gente fez essa conexão na semana passada com história, mesmo que não tenhamos buscado os fatos que fossem aqueles ligados à questão epidemiológica momentânea, nós tentamos trazer para essa semana, para esse sábado, ou seja, para hoje, agora, né? E inclusive a gente pede para que vocês dividam, né, encaminhem o link que vocês têm aí do Facebook para os amigos de vocês, colegas, professores, para que todo mundo possa estar aqui conectado conosco nessa uma hora e pouco, né? Principalmente porque nós vamos aqui estar estaremos aqui recebendo um dos professores mais
conceituados, mais bem conceituados do sul do Brasil e que têm feito aí trabalhos, né, em todo o norte catarinense, Santa Catarina inteira, Paraná e tantos outros lugares, ensinando essa que é uma das disciplinas que não tem como ser diferente, agora está, né, acesa, porque fala de uma problemática que ela é de ordem mundial. Isso, gente, digo a vocês que não deveria ser menos explorado em todo o tempo. Muitas vezes nós escutamos que o mundo, o mercado, né, o mundo educacional, o mundo acadêmico dá muito valor para uma coisa chamada língua portuguesa, matemática. E não é por menos, é claro, eles produzem habilidades necessárias para que você seja um cidadão de alta performance. Mas muitas vezes nós como alunos, e agora vocês que estão vendo a gente aqui, a gente acaba deixando, às vezes até, algumas disciplinas que a escola colocou como, não como protagonistas, mas colocou como talvez até secundárias. E nós deixamos de prestar atenção em relação a tanta coisa que a gente precisaria aprender e saber para se proteger, para proteger a nossa família e para cuidar do mundo, ou até para ser um pesquisador, uma pessoa que produz conhecimento nessas áreas. E é justamente por isso que nós convidamos o professor Ari, que e digo aqui, ó, o pessoal aqui do AVA, tá legal, gente, obrigado Helena, obrigado Pamela, deram um bom dia para nós aqui através do nosso AVA, né? Teve mais gente que entrou, a Viviane, Madaniele, Viviane, tudo bem? Guilherme também, Guilherme Natan. Olha só, muito bom, gente, fico feliz, estou vendo aí bastante gente conectada conosco, né? Agora através do Facebook também é possível. Peço também para os alunos que estão no AVA, também distribuam para os seus colegas, grupos aí de terceiros anos de Joinville, né? De todas as escolas que vocês participam, façam isso, mandem aí o link para a galera e diz, vai, assiste a aula agora, hein? Nós vamos falar sobre biologia, né, virologia, Covid-19 e o professor tá aqui na minha frente querendo o meu lugar, entendeu? E eu fico feliz da vida por isso, né? Fico feliz em recebê-lo ali, né? Olha só que legal, né? Agora através da tecnologia, isso é muito bom, né? Faz parte, né? Então assim, enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou instalando aqui o pendrive do professor, porque ele também vai projetar algumas coisas que ele separou para poder compartilhar com vocês nessa live. Para quem não conhece, tá? O professor Ari, ele já está conosco aqui no projeto, né, do hashtag Mitei no Enem há 14 anos, né, professor? 14 anos, são 14 anos já de trabalho junto conosco. Digamos assim, ajudou a fundar esse projeto, o projeto do preparatório para o Enem, e eu fico muito feliz com a parceria com ele sempre, justamente porque em todos os momentos ele consegue nos auxiliar, consegue nos trazer uma grande quantidade de coisas. Esse aqui, professor? Sim, senhor. Raiz, olha só. Então, olha aqui, gente, eu estou me preparando aqui para passar a bola e peço para vocês prestarem atenção, anotarem, e podem usar todas as vias que vocês quiserem, que vocês puderem, para fazer perguntas também, não é? Eu acho que esse é o momento de a gente se ajudar a fazer perguntas inteligentes. Tentem não fazer perguntas daquelas que, inclusive, os telejornais, eles estão tentando responder, mas que você pode assistir de meio-dia lá. Vamos tentar fazer perguntas que talvez possam ser criativas, produtivas e que acrescentem à disciplina e também, por que não, há perguntas que possam cair, né, no Enem, nos concursos militares, nos vestibulares, coisas que possam ser úteis para vocês. Vamos aproveitar o momento para fazer essa integração, fazer esse processo de aprendizagem, construir conhecimento sólido, que é aquilo que eu espero que vocês queiram também, né? Todo mundo aqui ao vivo com a gente, fazendo esse momento acontecer, beleza? Então assim, gente, eu vou passar a bola aqui para o professor Ari. Ele tem aproximadamente aí ao redor de
1 hora, 50 minutos, 1 hora, para fazer a abordagem dele. Se durante o processo vocês tiverem alguma dúvida que seja referente a essa temática, façam o favor de já mandar aqui nos grupos aqui. Eu mesmo faço a interlocução com o professor, para ele não se preocupar com os grupos, né? E aí a gente vai recebendo as perguntas e eu vou transmitindo para ele ao vivo aqui, ele já vai respondendo questões que são pertinentes para vocês também. Novamente, não esquecendo que nós estamos só em 3 pessoas aqui, não é aglomeração, e a gente está usando muito álcool gel, álcool líquido e por enquanto nenhum álcool interno, tudo bem? O álcool interno é só depois do meio-dia, beleza, gente? Então, sejam bem-vindos. Mais uma vez eu peço, mandem o link de vocês para todos os amigos, que nós estamos começando em 2 minutos a live direto com o professor Ari, o nosso professor de biologia, o cara. Vocês vão pensar que ele é mexicano, tá bom, gente? Vocês vão pensar que ele é mexicano, mas não se preocupe, ele também não veio com H1N1. Então o que Tony Stark, né? Ou vocês vão pensar que ele é o Tony Stark, tá? A gente até pode fazer uma enquete aí de repente, né? O que vocês realmente, né, com quem ele se parece? Mas vamos deixar para o final essa comparação e agora vamos prestar atenção no conteúdo, beleza? Uma boa live para todos nós. Professor Ari, a gente vai se compreender assim hoje, né? É só no cotovelo? Beleza. Ou do pezinho. Ou do pezinho, né? Você tem o pezinho aqui esquerdo primeiro, direito. Agora assim, e depois assim. Gente, tá difícil para mim, isso é parte difícil. Professor, são todos seus, use com moderação. Ok. E não tem problema, né? Posso fazer as perguntas se o pessoal for fazendo. Vontade, também já vou fazendo a transmissão delas, tá? Beleza. Professor, então só para antes de Claro. iniciar, eu vou só deixar claro aqui. Então os alunos do preparatório do Enem estão vendo essa tela e lá no cantinho o professor em destaque, né? E ali no telefone celular, que é a live do Facebook, os alunos que não têm acesso ao AVA do Enem, eles vão estar assistindo o professor nesse modelo mesmo. Vai estar vendo o professor com o computador na frente e essa tela aqui. Pode ser o professor estar à vontade aqui, então o professor pode usar até o quadro, inclusive, mas é bom que vocês saibam dessas duas turmas, né? Turma do preparatório militar, alguns estão ali, do preparatório do Enem, todos estão assistindo pelo AVA. O professor bola e eu vou ali para os bastidores para ver as perguntas. Galera, bom dia. Professor Ari, hoje estão aqui conversando com vocês. Galera, é o seguinte, a aula de hoje, então, a gente vai chegar no vírus, fiquem tranquilos, tá? A gente vai chegar na virologia ainda hoje, certo? Mas eu queria só dar uma enfatizada para vocês no seguinte, como o Paulo já deu uma enfatizada aí, trabalho com ele há muito tempo, então eu já tenho uma carga aí de Enem, não só em Joinville, mas na região toda, no estado, a gente já circulou muito hoje. Graças a Deus circulo menos, preciso circular menos, mas já circulei demais, né? E a gente tem essa certa experiência aí em relação ao Enem. E como eu sempre foco aqui é o seguinte, galera, o nosso objetivo aqui é o que é? É fazer com que você seja aprovado. Essa é, acho que a ideia mais básica que a gente pode falar em preparatório do Enem, é você conseguir atingir uma nota adequada para que você tenha, então, o teu resultado esperado. Independente do curso que você queira, a ideia é o que é? É você conseguir, então, pegar essa vaga via SISU, via Enem, ou eventualmente então buscar uma bolsa, né, uma bolsa de 50%, 100%, como as universidades particulares estão fazendo bastante hoje, certo? Então, esse é o objetivo. Beleza, galera? E claro, eu sempre falo o seguinte, a gente vai ter alguns encontros ainda pela frente esse ano, e eu digo sempre o seguinte, galera, uma das coisas que você fala na primeira aula, é fundamental que você vá para a guerra tentando conhecer o teu inimigo, certo? Então é fundamental que você vá para a guerra conhecendo o teu inimigo. Por que eu falo isso? Porque muita gente faz a prova do Enem sem conhecer ela. Beleza? Então, o que é a prova do Enem? Quais são as dificuldades que a prova do Enem impõe para você? O que eles esperam que você analise na prova? Qual é o nível de conhecimento que ela está sendo cobrado? É isso que interessa para a gente. Quanto mais você conhecer da prova em si, provavelmente melhor vai ser o teu resultado, certo? E claro, então assim, o Enem, quem já fez a prova do Enem, seja como treineiro ou para valer mesmo, deve ter percebido o seguinte, qual um dos principais detalhes que o Enem, que pesa no Enem? É o tempo. O tempo de prova, a gente sabe que é uma prova desgastante, é uma prova pesada, é uma prova carregada de informação, certo? Os enunciados longos, e a gente sabe que isso pesa bastante. E por outro lado, é realmente a questão conceitual, a questão teórica, que a gente vai tentar abordar um pouco com vocês. Mas então imagina o Enem juntando a parte técnica, teórica, com a parte interpretativa, conseguiu elaborar essa prova muito bem feita, que fique bem claro, que hoje está no nível altíssimo, a gente pode falar isso para vocês. E aí esse detalhe que é interessante, é o tempo, você se adequar a esse tempo,
Ou seja, resolver mais questões em menos tempo. O principal objetivo nosso é esse, beleza? Então, esteja à vontade, galera, para perguntar, tá? Então, esteja à vontade para as perguntas que vocês quiserem, para sanar suas dúvidas, beleza? Se eu puder ajudar em relação a dar dúvidas da prova, esteja à vontade também. Na medida do possível, então, vamos conversando aí, vamos tentando interagir para deixar essa aula um pouco mais suave, beleza? Vamos lá então, galera. O que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó. Galera, isso aqui foi tirado exatamente da teoria do Enem, certo? Ou seja, então, do edital do Enem. O Enem pensa nesses chamados eixos cognitivos. O que eles esperam de você? Não, eu não vou ficar lendo, claro, o slide, eu acho que é desnecessário. Mas olha só, galera, quando eu falo sobre os 5, se você observar bem aqui, ó, os 5 eixos cognitivos, domínio de linguagens, certo? Compreensão de fenômenos, para mim, em biologia, muito importante, estudo de situações problema, é o que mais aparece na prova do Enem, dentro de ciência da natureza, especialmente a biologia. Construção de argumentos, isso aqui serve para muito mais para a parte de redação, e elaboração de propostas, que é o que eles esperam ao final da tua redação também. Beleza? Dá uma olhadinha, olha só, domínio de linguagens, e quando ele fala, ele dá uma enfatizada muito legal, que ele fala não só a linguagem culta da língua portuguesa, né, mas matemática, linguagem artística, científica, ou seja, domínio de linguagem não é apenas só o português por cima. Então, essa é uma questão extremamente interessante. Notações científicas, imagens, infográficos, tão importantes para a prova do Enem. A interpretação desse conjunto para você tirar seus dados. Compreensão de fenômenos. Quantas questões da ciência da natureza, vou passar então por química, por física, certo? Ou união delas, vamos achar melhor, falando sobre compreensão de fenômenos, descrição de um processo para você interpretar esse processo e dali tirar as informações para você resolver a questão. Beleza? Agora, muito para mim, claro, agora puxando a sardinha, né, pro meu barco, dá uma olhadinha, galera, olha só. Entender situações problema. O que o Enem quer de você? Ele quer te propor problemas. Ele vai descrever situações problemáticas e ele espera o que de você? Ele espera uma solução, ele espera uma proposta, seja uma proposta ecológica, seja uma proposta socioeconômica, é isso que ele quer de você, beleza? A questão mais importante é isso, galera. Então você conseguir entender o que eles esperam de você para a prova, beleza? E os últimos 2 eixos cognitivos, a questão de construção de argumentos e elaboração de propostas, tem muito mais a ver, claro, com a redação, mas não deixa também de ser importante, não só para a redação, mas também para a própria prova de português, certo? Língua portuguesa, então, e suas tecnologias, beleza? Bom, falando nisso, né, galera, vocês sabem, isso aqui é só um pouco de teoria, como eu falei a vocês, acho que todo mundo já deve ter visto a matriz referencial do Enem, quando se fala sobre número de questões, ou seja, a matriz referencial do Enem propondo essas 45 questões por áreas de conhecimento, ou seja, 45 questões de linguagens, códigos, 45 questões de matemática e suas tecnologias, 45 questões de ciências humanas e 45 de ciências da natureza. Quando fala em linguagens e códigos, aqui está entrando, tá, galera? Artes, está entrando língua portuguesa, inglês e literatura, beleza? Matemática por si só ela já se resolve, não vou nem discutir isso com vocês. Provavelmente muita gente deve ter virado o olho quando eu falei agora das 45 questões de matemática, né, galera? Que a gente sabe que é uma prova pesada, é uma prova desgastante, mas fundamental, certo? A matemática não tem o que a gente fazer, tá, galera? Agora, de outro lado, as humanas, entrando então história, geografia, sociologia e filosofia, beleza? E ainda, claro, as outras questões então, de ciência da natureza, falando sobre matemática, física e biologia, beleza? Que é a área que me interessa com certeza, certo? E essas 45 questões, então, aí, por área de conhecimento, monta a tua prova e dali que sai cada uma das notas parciais, inclusive para compor a tua nota final, junto com a nota da redação. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso aí, também depois a gente dá uma enfatizada. E por que o que eu coloquei ali, galera, é que a prova do Enem é analisada em cima de competências e habilidades. Não vou ficar lendo competência e habilidade para vocês, que eu acho totalmente desnecessário. Deixa que nós fazemos essa parte, o teu problema é resolver a prova, beleza? Vamos fazer assim. O que eu falo sempre, galera, falando sobre competências e habilidades, o Enem espera de você essas habilidades, o Enem espera que você atinja essas competências, beleza? Fazer uma prova, resolver um problema, analisar uma questão, é isso que ele espera de você, essas competências que o Enem quer que você atinja. Beleza, galera? Mas aí minha pergunta, é claro, tá, professor, então tirando essa parte teórica, essa parte técnica que a gente está comentando um pouquinho da prova do Enem, eu falei, muito importante você conhecer a prova, eu acho fundamental você conhecer essa prova. O que é? O que é cobrado?
O que é cobrado na prova do Enem? Qual é a frequência de assuntos técnicos, teóricos, para a prova do Enem? Galera, vou focar por biologia, certo? Vou focar por biologia hoje. Mas eu queria que você desse uma analisada com bastante calma e carinho nesse gráfico aqui, galera. Dá uma olhadinha só. Olha só. Esse gráfico aqui, ele mostra a quantidade de questões que, se você observar, deixa eu achar aqui onde está a caneta. Achei. Aqui. Obrigado. Aqui. Olha só, galera. Se você observar a evolução, fisiologia humana, genética, origem da vida, parasitologia, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, parte do programa de saúde. Mas é claro que o que chama atenção está aqui desse lado. Beleza? É óbvio. A parte de ecologia. Por que eu falo da parte de ecologia? Se você analisar, galera, é quase metade da prova. Metade das questões que aparecem em biologia dentro de ciência da natureza são sobre ecologia. Isso é fundamental, galera. Olha só que interessante. Então, claro, tirando a ecologia, que é quase metade das questões que aparecem em ciência da natureza, focando muito mais em biologia, mas podia passar por química, podia passar por física, tá, galera? Não tem problema nenhum. Mas é claro que o foco principal é a ecologia. E é uma provocação para você agora, nesse momento. Vocês acham que esses vírus, por exemplo, a classe dos coronas, então a família dos coronavírus, apareceram do nada? Vieram para a espécie humana do nada? É isso? Vocês acham que não tem absolutamente... Ah, professor, isso é só um problema da parasitologia porque é uma doença, etc. Galera, pergunto para vocês. Todos os meios de comunicação vocês já devem ter visto, associando uma coisa muito simples, a origem dos coronavírus. Provavelmente, em algum momento, esses coronavírus, que eram de uma espécie animal, migraram para a espécie humana, a partir de uma mutação que ele sofreu. Beleza? Então, essa migração, ou seja, esse meio de circulação entre os animais, em um determinado momento, a humana também fez parte dessa cadeia. Beleza? É essa a questão. E vocês acham, mas o que tem a ver isso com ecologia? Tem a ver exatamente com a perda de habitat, tem a ver com, claro que não vou só enfatizar isso, mas tem a ver com o consumo de carne de animais silvestres, tem a ver com o contato de humanos com animais muito mais próximos do que se fosse num habitat natural. É disso que eu estou falando, galera. Ou seja, essa proximidade realmente da espécie humana em relação às outras espécies, especialmente as silvestres, não as normalmente criadas, vamos falar dessa forma assim, acabam dando uma facilidade para que esse vírus migre para a espécie humana. Essa é uma questão extremamente importante para esse ano, beleza? Se alguém acha que não vai aparecer pelo menos aí 1/3 da prova falando sobre vírus esse ano, seja sobre pandemia, que a gente vai discutir um pouquinho depois, galera, vai prestando atenção, beleza? E claro, não é só ecologia, não vamos aprender só isso, tá, galera? Mas olha só, evolução, fisiologia humana, genética. Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Vocês conseguem associar esses 4 temas numa questão só? Eu vou dizer para vocês. Se o problema do coronavírus tem a ver com animais silvestres, tem a ver com ecologia, beleza? Os vírus estão constantemente mutacionando, faz parte da evolução, certo? O mecanismo evolutivo, a gente trabalha aqui dentro. Fisiologia humana, o que ele provoca mesmo? É uma síndrome respiratória aguda grave, não é isso? É uma pneumonia extremamente agressiva. Está na fisiologia humana, beleza? E como é que ele mutaciona, professor? Por alteração do seu material genético. Você conseguiu entender? São 4 itens associados no mesmo assunto. Essa questão de Enem é extremamente importante, beleza? Apesar do tema inicial ter sido o SARS-CoV, o que acontece? Lá na frente, galera, você vai entender que a gente consegue associar muito mais coisas. É isso que o Enem quer. Ele quer que você associe, ele quer que você interprete, ele quer que você consiga olhar esses dados, olhar como um todo para tirar os dados individualmente. Conseguiram sacar? Isso é extremamente importante para a prova desse ano, tá, galera? Claro, não estou desprezando os outros temas, tá? Mas preste atenção nos que você tem certeza que vão aparecer, nos que você tem certeza absoluta que você vai acertar. Beleza? Então a gente vai focar um pouco nisso. E aí, detalhe interessante, claro, mas tirando essa questão da virologia, que a gente vai chegar ainda na aula de hoje, pergunto para vocês o seguinte, galera. Pergunta que me fazem sempre, na verdade, assim, professor, o que cai no Enem? Essa pergunta é uma das mais clássicas que os alunos fazem para mim. Eles perguntam, o que cai no Enem? Beleza? Galera, eu vou dar só 10 itens para vocês, se quiserem destacar depois, ou provavelmente o Paulo, a gente consegue disponibilizar esses slides depois para eles? Claro. Sem problema. Galera, olha só. Deixa eu até fazer o seguinte, já que você falou, deixa eu iniciar uma gravação até do meu... eu tenho um sistema aqui que consegue gravar todo o processo aqui dentro. Vamos fazer assim, já volto para cá. E aí, opa, tem como tirar ele aqui.
E daí eu consigo, toda a parte daqui em diante eu consigo gravar. Tá de mal, não quer sair. Tá de mal. Deixa eu lembrar aqui, guri. Eu vou fechar depois a gente... Não, tranquilo. Olha, não quer sair mesmo, hein? Tá de mal. $400 milhões de coisas abertas no computador, professor. Vamos lá por aqui então. Aqui, quer ver? Já estamos gravando também. Tava aqui? No slide anterior. Anterior? Será que para baixo? Assim. Não é mais. Deixa eu ver se. A questão agora tem que travar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá de mal. Tá de mal. Nós fechamos tudo. Tá, coisas de informática, a regra é básica. É o mínimo. Fechamos tudo, qualquer coisa, e começamos de novo, não tem problema. Tá bom. Ctrl Alt Del, o clássico. Del. Resolve todos os problemas. Sair. Faz parte do show, tá, Faz galera? parte do show. Não tem jeito. Tudo bem. Só um segundinho, juro que a gente já volta. É isso, galera. Problemas de tecnologia, mas que a gente contorna, não tem problema nenhum, tá, galera? Fiquem tranquilos. Facebook segue rodando, né, Plínio? Oi? Facebook segue rodando, né? Rodando. Beleza. Ah, ótimo, tá tudo Tá certo. rodando, o Facebook tá rodando. Se quiser até continuar falando, eu já vou abrindo tudo aqui, sem problema nenhum. Não, fica tranquilo. Galera, então como eu estava falando aí, ó, para vocês, estamos ajustando aqui rapidinho, mas... Não parou a transmissão, professor. Ué? Não parou a transmissão. Ah, então tudo certo. Então tá beleza. Desculpa aí, galera. Você fique quieto muito tempo. Foi mal. Mas então, como eu estava falando para vocês, galera, essa questão da importância aí da interpretação do Enem, eu acho muito boa, né, para hoje, para a gente, nesse momento que está vivenciando. Eu acho que é um dos temas, talvez um dos mais importantes aí para este ano, vai ser não só a questão do vírus em si, mas por tudo que ele tem causado. Questão então, econômica, questão consequência social e tudo daí para frente. Beleza? Agora funcionou. Vamos lá então. Show de bola. Beleza? Então, olha só. Vamos voltar então aqui. Beleza? Olha só. Como eu estava conversando então aí com vocês, né, galera? Essa pergunta aqui me faz bastante. Ou seja, professor, eu sei que o Enem cobra muita coisa, pensando em conteúdo do ensino médio como um todo, né? É muita informação. O que cai mais no Enem? Galera, olha só. Analisando várias provas, tá? Analisando então várias provas ao longo desses últimos anos, a gente fez um apanhado de alguns temas que são mais frequentes e principalmente e que podem ser recorrentes, beleza? Podem então realmente aparecer para vocês com uma certa frequência. Então dá uma olhadinha só, vai dando uma olhada nesses 10 itens que eu separei para vocês. Primeiro deles, galera, olha só, doenças mentais na infância e adolescência, que nós chamamos de demências. Nunca foi tão grande a incidência na verdade, diagnóstico, vamos falar dessa forma, talvez a incidência tenha sido a mesma, mas diagnóstico dessas doenças, dessas demências na infância e na adolescência. Pode ter uma questão social, claro que sim, tem uma questão então do momento complicado que esteja vivendo, pode, muitas vezes, beleza? Então, a dificuldade realmente então, de socialização, a dificuldade
das famílias estarem presas em casa, tem tudo isso a ver com o aumento da frequência, ou seja, então você provavelmente já ouviu falar nos temáticas, por exemplo, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por exemplo, talvez um dos mais conhecidos, mais comuns, síndrome do pânico, síndrome de pernas inquietas, que a gente podia abrir uma lista gigante, beleza? Sobre a doença e essas demências, né, que aparecem geralmente na infância e na adolescência, com as consequências sociais para ela, beleza? Então é uma questão, claro, que não aparece só para a biologia, mas aparece, por exemplo, nas ciências humanas, entendeu? Uma questão extremamente interessante. Agora, alguém duvida esse ano que esse segundo tema vai aparecer, galera? Vacinação e o combate às doenças epidêmicas e pandêmicas. Adivinha, beleza? Ou seja, quando se fala que a dengue no Brasil é uma epidemia, que o sarampo no Brasil foi uma epidemia, tá? Que nós temos uma epidemia de febre amarela e nós temos uma pandemia de SARS, ou seja, da Covid-19, vocês estão entendendo a diferença? Beleza? Quais são os critérios utilizados para você estabelecer que seja uma epidemia ou uma pandemia? Olha só a diferenciação que a gente coloca, beleza? Tem uma questão que eu vou resolver com vocês daqui a pouquinho, que vai falar exatamente disso, só para você entender como é que funciona essa questão. Eu acho extremamente interessante a interpretação dela, beleza? Você vai analisar, você vai ver depois como que eu nem gosto de cobrar esse tipo de questão, você vai ver daqui a pouquinho, beleza? Mas continuando, mais uma discussão desse ano, galera, extremamente importante, divulgação da ciência para a sociedade, beleza? O que acontece às vezes é que as universidades fazem um trabalho por baixo, não vou falar assim, é um trabalho não reconhecido, por quê? Porque às vezes é difícil até para a compreensão desses estudos, mas uma discussão que se faz hoje é como você vai como chegar essas informações para a sociedade, como você vai colocar, disponibilizar essas informações para a sociedade, já que os caras acabam utilizando termos técnicos, existe uma padronização de um artigo científico, por esse nome. Como você passar essa linguagem científica para a sociedade, para o povo? É uma questão extremamente importante, mas concorda que hoje todo mundo recorreu às universidades, seja para a produção de álcool gel, seja para tentar desenvolver ou não, testar os medicamentos, seja para no futuro, daqui a um ano, não sei quanto tempo, talvez dure um pouco menos ou um pouco mais, para a elaboração de uma vacina contra o SARS, contra o coronavírus. Vocês estão entendendo a importância? E a questão é essa, sempre foi feito esse trabalho, mas a dificuldade que tem para chegar essas informações para a sociedade, beleza? Então, um tema extremamente importante também para esse ano. Agora, olha o item 4. Aí já começa, inclusive, a ser tema até propício para a redação, né, galera? Segurança pública no Brasil, ou a falta dela, eventualmente, né? Vocês estão entendendo? O que acontece então, galera? Falando sobre segurança pública, concordo que não é só polícia, é um sistema de saúde, é um sistema de segurança. Isso passa pelo sistema carcerário, isso passa pela ressocialização dos internos, beleza? Isso passa pela diminuição dos casos, é muito assunto a partir disso, beleza? E a partir desse tema, o tema central que seria segurança, porém segurança pública, a partir dali você pode abrir um leque enorme, beleza? É extremamente interessante também essa temática. Agora, esse tema aqui eu achei meio diferenciado, mas dá uma olhadinha só, galera. Quando fala sobre preservação da cultura indígena por expansão do agronegócio, vocês conseguem analisar? Olha só a discussão que aparece a partir daí, galera. Preservação da cultura indígena, mas eu coloquei cultura indígena porque é dando uma ênfase. Mas eu poderia colocar dos ribeirinhos, beleza? E de outros povos que vivem um pouco mais isolados, como o avanço do agronegócio, avanço da agricultura, seja do cerrado, avançando, por exemplo, em direção à floresta amazônica. E, claro, a partir dali, então, eventualmente, algumas queimadas criminosas. A discussão que está tendo no Pará, por exemplo, a briga que existe no Pará hoje, inclusive com assassinatos, né, de líderes indígenas, etc., exatamente tentando frear essa expansão do agronegócio. Discussão complicada, tá? Provavelmente eu vou deixar aí. Provavelmente quem está dando geografia para o professor Edson? Vou deixar um momento então para o professor Edson, num outro momento, se vocês tiverem uma aula com ele, pode fazer uma provocação desse assunto, galera. Extremamente importante e delicado, certo? Vai falar sobre isso. Mais ainda, olha só, o sexto tema fala sobre a influência da tecnologia no convívio familiar. Nesse momento, provavelmente você deve estar rindo agora, né? Por quê? Porque nesse momento estava todo mundo em casa, agora, se obrigando inclusive a olhar todo dia a família o tempo todo, né?
pessoal que ficou agora no recesso. Né? Nem conhecia, né? Sim, passando pela casa, conhecia, minha irmã, veja só, cara, minha irmã nova, não fazia tempo, fazia uns 2 anos que eu não via minha irmã, nossa, como você cresceu, né? Uma coisa desse tipo assim. Galera, nunca, então esse convívio familiar foi tão intenso, vamos falar dessa forma assim, por mais que tenha sido obrigatório, não veio ao caso sobre isso, mas olha só, galera, que legal isso, né? Ou seja, e aí detalhe interessante, em determinados momentos, famílias com 5, 6 pessoas, cada um grudado no seu celular, né? Cada um grudado no seu celular, rindo das piadas do seu celular em vez de rir, por exemplo, do irmão. Vocês entenderam, galera? Esse é legal, esse é interessante, na verdade, para a gente analisar a questão social, inclusive esse convívio familiar. Tem gente que deve estar falando para o professor, não aguento mais olhar, tomara que volte às aulas, que eu não consigo mais olhar para a minha família. Sim, está todo mundo mais ou menos por aí, tá, galera? É mais ou menos a ideia que está sendo hoje, porque está complicado realmente, né? Mas faz parte. Vamos aguardar um pouquinho mais, logo a gente volta, beleza? Agora, bom, isso aqui vocês vão vivenciar, vocês, especialmente adolescentes, que vão fazer parte desse futuro aí, galera, tá? Provavelmente alguns universitários aí no ano que vem vão vivenciar isso, galera. E vão passar, vai ser um perrengue. Ou seja, os desafios do crescimento econômico do Brasil, especialmente nesse momento. A discussão entre preservar uma ação social por crescimento econômico, vocês estão vivenciando isso agora, né, nesse momento, e a gente vai ter essa problemática, beleza? Não sou especialista para falar nisso, tá, galera? Eu vou deixar para quem é especialista nessa área, para poder abordar um pouco mais isso com vocês. O que vocês estão vivenciando agora está aqui embaixo, certo? Os impactos sociais na divulgação das fake news. As pós-verdades que a gente tanto está falando, né, galera? Ou seja, a quantidade de informação que você recebe por dia no seu celular é uma coisa absurda. A pergunta que eu faço é sempre a mesma. Tu consegue filtrar o que chega? E essa é a pergunta. Provavelmente assim, a informação que chega de redes sociais, seja do governo, seja uma informação fala da prefeitura, seja uma informação que chegou do Zé da esquina, seja chegou do grupo de WhatsApp da família, né? A tia mandou uma mensagem para você, beleza? Você consegue filtrar isso tudo? Galera, importante. E a questão das fake news e as pós-verdades, o senhor conhece as pós-verdades? Ou seja, as informações são tão replicadas a tal ponto que acaba sendo adotada como uma verdade, né? Beleza? Essa, não necessariamente sendo uma verdade, por isso que a gente fala sobre isso. Mas deixa o professor Nicásio, que deve conversar com vocês sobre essas pós-verdades em determinado momento, eu acho que vai ser legal também. Beleza? Agora, os últimos 2 que eu queria conversar com vocês é o seguinte, dá uma olhada. De um lado, a importância da diversidade de ideologias na formação do estudante brasileiro. Como a educação brasileira tem citado essa temática das ideologias e como você conseguir então fazer com que elas reflitam uma verdade dentro das universidades, por exemplo. Beleza? Ideologias. E aí, galera, quando falo em diversidade e ideologia, eu posso abrir um leque enorme para falar sobre isso. Beleza? Ideologia de gênero, então a gente poderia falar aí uma lista gigantesca sobre as temáticas possíveis e, claro, e principalmente com uma palavra para se resumir aqui, saber lidar com as diferenças. A gente podia resumir em uma frasezinha: saber lidar com as diferenças, respeito, tolerância, beleza? Eu acho extremamente importante essa temática também. Como eu falei, mais uma vez, passando para as ciências humanas. E o último, provavelmente outra temática que deve aparecer para esse ano aí para vocês, galera, tá? Que são os impactos ambientais causados por grandes corporações. Claro que nessa imagem que eu coloquei aqui, galera, tá? Eu estou colocando então o acidente de Mariana, mas podia também falar de Brumadinho e outras que talvez possam vir a acontecer também. Esse estouro das barragens, no caso da Samarco, no caso de Mariana, né, galera? Então as duas da Vale, se a gente for lembrar um pouco mais, outro momento a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, falando só sobre os equilíbrios ambientais. Uma das temáticas. O 3 sempre atrapalha a gente. Sim, não tem problema. Mais importantes aí, beleza? Dentro da ecologia, essa parte que trabalha desequilíbrios ambientais, certo? Galera, então assim, dentro desses 10 itens que eu coloquei, claro que eu podia puxar muito mais, tá, galera? Mas eu acho extremamente importante esses 10 itens para você já começar a abrir tua mente, beleza? Vai começando a abrir tua mente, beleza? Para você fazer essa análise, então, dos possíveis temas para esse ano, como eu falei, inclusive para a redação, beleza? Inclusive para a redação também. Beleza? Perguntas aí? Apareceu pergunta? Tá tudo certo? Tem uma pergunta aqui, professor. Tem um aluno aqui do Enem que
que ele está perguntando aqui se vai ser cancelado ou se vai ser adiada a prova do Enem. Está todo mundo preocupado com essa questão. Sim. Galera, é o seguinte, olha só, até agora, certo? Os vestibulares de final do ano, por enquanto, mantiveram as datas, beleza? Foram mantidas essas datas, por enquanto. Então, assim, as informações que nós temos, como eu trabalho para vestibular também, o que acontece? As datas, a princípio, foram mantidas, vão ser mantidas por enquanto. Por mais que a gente teve essa defasagem em número de dias letivos, provavelmente as escolas estão traçando estratégias para tentar compensar isso, inclusive com as videoaulas. Vocês estão saindo na frente, não tem nem discussão sobre isso, óbvio, né, galera? Vocês estão saindo aí uns 10 passos para frente, na frente de todo mundo, mas as escolas também vão tentar fazer uma compensação dessas datas. E o detalhe que acontece é o seguinte, galera, é que todos os vestibulares de final de ano se moldam a partir do Enem. Ou seja, o Enem divulga as datas deles, e a partir das datas do Enem, os outros vestibulares vão se ajustando. O problema é que se o Enem for muito para frente, todos os outros vestibulares vão ter que ser jogados para frente também. E invariavelmente vai acontecer uma coisa que ninguém quer. O que vai ser? O acúmulo das provas no mesmo final de semana. Certo? Porque existe um calendário mais ou menos previsível entre a CAF, Enem, UFSC, certo? O DESC, o FPR, e a gente poderia fazer uma lista aqui, beleza? Mas existe mais ou menos um calendário mais ou menos ajustado em cima disso. O problema é que se o Enem for muito para frente, todos os vestibulares vão ter que ir para frente também. Isso é um problemaço para a gente. Porque final de ano é uma correria em relação a tudo, em relação aos finais de anos letivos, ao final das escolas, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Ou seja, a princípio, não. Tá? A princípio, não. Vai continuar a mesma data, as mesmas datas no caso, beleza? E eu também particularmente gostaria que fosse mantido, tá? Mas aguardamos, beleza? Pode mudar, professor, possivelmente as datas, né? A pedido de isenção, inscrição, que é agora em abril e maio. A prorrogação das datas provavelmente deve acontecer. É bem provável. Eles devem abrir um pouco mais então em relação às datas, com certeza, até para conseguirem os dados da própria escola. Com certeza. Dados da escola que eles vão A precisar. escola não está funcionando, Entendeu? Então, isso é interessante, mas vai ter uma prorrogação em relação às datas, mas a princípio as provas ainda não, tá, galera? Show de bola? Mais alguma, Paulo? Tá tudo certo? Era isso? Daqui a pouco. Não, show de bola. Galera, então olha só, para a gente dar uma aliviada um pouquinho então, nessa temática, o que eu vou fazer com vocês? Eu queria resolver uma questão com vocês para você entender. Essa questão ela é um pouco mais antiga, eu sei, mas ela funciona como uma questão modelar do Enem, para você entender como que o Enem gosta de cobrar uma questão. Dá uma olhadinha só nesse modelo de questão aí, que você tem, se você consegue enxergar aí, tudo certinho, beleza? Tá tudo certo? Então no ambiente virtual, tá todo mundo conseguindo enxergar bonitinho a questão? Show de bola, olha só. Então eu falo assim, dá uma olhada, galera. O gráfico a seguir ilustra de maneira hipotética o número de casos ao longo de 20 anos de uma doença infecciosa e transmissível, na linha cheia, própria de uma região tropical específica, transmitida por meio de picada de inseto, beleza? A variação na densidade populacional do inseto transmissor na região considerada é ilustrada na linha pontilhada. Durante o período apresentado, não foram registrados casos dessa doença em outras regiões, beleza? Olha só, então o número de casos dela, a quantidade de insetos transmissores ao longo de alguns anos, e ele falando sobre o número de casos registrados dela, beleza? Vou passar o slide e depois eu volto nesse aqui. Fala assim, ó, a pergunta que é feita é o seguinte: sabendo-se que as informações se referem a um caso típico de endemia com um surto epidêmico a cada 4 anos, percebe-se que no terceiro ciclo houve um aumento no número de casos registrados da doença. Após esse surto, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia devido. Beleza? Então, olha só, vou focar 2 palavras aqui, galera. Desculpa. Olha só, vou puxar então para nós. Aqui, a endemia, surto epidêmico e aqui para controle da endemia, beleza? Ok? Olha só, agora eu vou voltar na questão, se você observar o seguinte, galera. Em algum momento, ele falou qual era a doença? Em nenhum momento ele falou qual era a doença, mas eu garanto para ti que já passou umas 4 pela tua cabeça. Isso chama-se situação problema, isso chama-se contextualização, galera. O que ele falou foi o seguinte, dá uma olhada só aqui, ó, deixa eu dar uma destacada de novo. Ele falou, olha só, dá uma olhadinha, doença infecciosa transmissível de uma região tropical transmitida por picada de inseto, beleza? Foi isso que ele falou para você.
Em nenhum momento ele falou qual é a doença. Mas com certeza pela tua cabeça já passou febre amarela, já passou dengue, já passou malária. Provavelmente isso. Mas ele não falou qual que é. É uma coisa extremamente interessante. Isso chama-se contextualização, galera. É isso, é te colocar dentro do problema. Conseguiram perceber? Você está analisando a questão e ele não falou da doença nenhuma. E a pessoa, mas qual que é a certa? Qualquer uma que você achar legal. Qualquer uma pode ser a verdadeira, beleza? A interpretação dele é isso. E o detalhe mais interessante, depois quando ele no outro slide ele falou o seguinte, que ele fala que depois, a cada 4 anos, e que depois o terceiro teve um aumento do número de casos, como ele colocou aqui, ó. Aí você percebe que o terceiro está mais alto que os outros 2. Olha só, tem uma quantidade de casos aqui, uma quantidade de casos aqui, uma quantidade de casos aqui, que foi maior que os anteriores. Aí você começa a fazer a análise da questão. Opa, peraí, se aqui aumentou, espera-se o que para o próximo ano? Provavelmente, você talvez esperasse que ele fosse maior ainda, certo? Aí que está a questão, galera. Então, claro, depois desse terceiro, quando começou a aumentar, foi tomada uma medida que poderia ter sido o quê? Vocês entenderam, galera? É uma questão extremamente interessante, tirada do Enem, tá? Fica bem claro, é uma questão originária do Enem, e que está fazendo uma análise de hoje, quando saiu um pouquinho do Covid, o que está acontecendo no Brasil, a quantidade de casos de sarampo, a quantidade de casos de dengue, a quantidade de casos de febre amarela, beleza? A gente não pode esquecer jamais dessas outras epidemias, mas neste caso ele está falando sobre uma epidemia transmitida por picada de mosquito, não falou sobre qual que é, mas essa questão é legal pra caramba. E ele fala o seguinte, vamos voltar então agora na questão, olha só, a quantidade de insetos transmissores, se você observar, não variou praticamente nunca, beleza? E a cada 4 anos, ele falando sobre um surto epidêmico. Analiso com vocês o seguinte, galera, isso aqui chama-se endemia. Essa quantidade constante aqui embaixo é uma endemia, ou seja, essa doença sempre existe nesse determinado lugar, com um surto epidêmico a cada 4 anos, beleza? Entenderam a diferença do que a gente chama de endemia para epidemia? Endemia, uma doença que sempre existe em um determinado lugar com uma frequência baixa. Ou seja, a doença existe sempre, o ano todo, não tem a ver com sazonalidade, não tem a ver com primavera, verão, outono e inverno. Ela acontece sempre, beleza? Agora, a cada 4 anos, um surto epidêmico aumentando drasticamente a quantidade de casos, beleza? E depois, no terceiro surto, muito maior que os 2 anteriores. Beleza? Pergunto para vocês. Olha só, após o terceiro ciclo, então, teve esse aumento do número de casos e pergunta-se, esse surto sofreu uma intervenção para controle dela. O que se fala então? Olha só, aí é a outra parte que eu acho legal para conversar da questão do Enem, né? Porque o Enem, galera, dificilmente vai te colocar em dúvida entre os 5 itens, tá? Tirando matemática pode, mas o resto não pode, tá, galera? Agora, dá uma olhadinha, por que eu falo sempre disso? Porque geralmente 2 itens são absurdos. Beleza? São praticamente assim, é só para você descartar literalmente. Aí, claro, tem outras que vão fazer referência ao enunciado e geralmente ele vai te colocar às vezes em dúvida entre 2 itens. O problema qual que é? Diz a lei de Murphy, né? Que se você ficar em dúvida entre 2, certo? Mas não é errado. Eu sei, galera, mas por favor, cuidado então, preste atenção nesses detalhes, beleza? A lei de Murphy diz assim, se ficou em dúvida não tem jeito, né, cara? Então olha só, vamos lá começar. O controle da intervenção foi em relação a quê? A população ter se tornado autoimune. Essa aqui é aquela absurda que eu falei para vocês, beleza? Não quero mais pegar essa doença. Chega, né? Eu quero outra, claro. Claro que não, galera. Tá? Não existe. A autoimunidade até pode existir. Mas não é o caso, porque o número de casos não tinha aumentado. Concorda comigo? Agora, olha só. A introdução de predadores do agente transmissor da doença. Pergunto para vocês o seguinte. Não seria uma medida viável? De alguma forma, opa, peraí, então, se a gente diminuir a quantidade, por exemplo, do inseto transmissor, do mosquito, que ele colocou no enunciado, diminuindo a quantidade de mosquito, você vai ter uma menor quantidade. Aí você analisa o gráfico, galera. Olha só o gráfico aqui, ó. A quantidade do inseto transmissor é praticamente a mesma ao longo todos esses anos. Ou seja, não tem nada a ver com o inseto transmissor. Se você observar, concorda comigo? Seria uma medida viável, só que o gráfico diz para ti que não é. Conseguiram sacar? Voltamos então aqui, ó, a instalação de proteção mecânica nas residências como telas nas aberturas. Funcionaria se o problema fosse o transmissor, beleza? Mas não é o caso, como a gente conversou com vocês. Olha só, ao desenvolvimento de agentes químicos para a erradicação do inseto transmissor. Entendam inseticida.
não tem inseticida. Funcionaria? Funcionaria. Mas como a gente viu, não tem nada a ver com a quantidade de um certo transmissor, galera. Tem a ver com quem então, professor? Ao desenvolvimento de uma vacina que provavelmente não era disponível na época do primeiro surto, beleza? Provavelmente então aqui, ó, essa é a alternativa verdadeira, beleza? Está associado aqui a solução de problemas de comunicação, transporte e saúde, ou com outro correspondente ao desenvolvimento científico e tecnológico, nesse caso, que foi o desenvolvimento da própria vacina. Sacaram? Professor, desenvolvimento de uma vacina que não era disponível no primeiro surto. Alguém conseguiu fazer a associação com a nossa realidade hoje? Todo mundo está falando o seguinte: este ano vai ser um problema, este mês vai ser um problema porque o número de casos da Covid-19 deve aumentar drasticamente. Verdade. Pergunto para vocês, no ano que vem, provavelmente o número de casos vai ser o mesmo? Não. Por quê, professor? Porque muito provavelmente no ano que vem você vai ter uma vacina que não estava disponível na época do primeiro surto, que é o que a gente está vivenciando. Ah, professor, meu caramba, podia ser uma questão desse ano. Claro que podia, óbvio que podia. Podia ser perfeitamente essa mesma questão aqui, ó. Te esquece só aquela parte toda ali falando sobre inseto, etc, etc. Mas podia falar na mesma ideia. Ou seja, por que este ano o número de casos aumentou? Porque nós não temos ainda a tecnologia disponível, que seria a vacina que ele está colocando nessa questão. Sacaram, galera? Por favor. Professor, tem mais uma pergunta claro. Aqui. A nossa aluna pergunta o seguinte: é JP ou João Paulo, será? O nome do Facebook é JP. Tá. Uma pergunta que não tem a ver com biologia especificamente, mas há alguma chance de cair no Enem sobre o rombo econômico causado pelo coronavírus? Mas não há dúvida, querido. É JP que falou? É. JP, olha só. Se não é o Morgan, JP Morgan. Podia ser, né? Mas não, acho que não vai ser o cara. Mas olha só, galera, pode sim. O impacto dessas epidemias, ou nesse caso dessa pandemia, se mais preciso, sobre a economia não só do Brasil, tá, galera? Mas a economia global, beleza? Todo mundo que a gente está vivenciando hoje. É claro que a maioria das questões do Enem, elas são testadas, as questões do Enem são testadas antes, beleza? Para serem cobradas. Mas é um caso atípico, concorda comigo? O que está acontecendo este ano é um caso atípico. Geralmente as questões do Enem são testadas antes, inclusive para a gente poder nivelar se a questão é média, fácil ou difícil. O nivelamento da questão é feito a partir disso, a partir de teste, não tem jeito. Só que esse ano atípico, então essa pandemia, impactando não só na questão social, no convívio social, como já comentei antes, vai impactar na questão econômica, vai ter impacto sobre os idosos, sobre a população de idosos, a gente está vivenciando isso sem dúvida alguma. Então, presta atenção, vale a pena prestar atenção realmente nesse detalhe, porque pode aparecer. Como eu falei, não é como mesmo já enfatizou, não é uma questão só de biologia, mas claro que pode impactar sim. Inclusive, olha só como a gente consegue perceber que a economia é globalizada, né? A economia, como o mundo depende disso. Todo mundo falando, porque o vírus veio da China e a China é o nosso maior parceiro econômico, por exemplo. Certo? Você consegue entender como é importante essa associação? Beleza? Porque a China foi culpada do vírus. Não, jamais fale isso, pelo amor de Deus. Tá? É o nosso parceiro econômico. Hoje, eles tomaram as medidas deles, nós estamos tomando as nossas, assim como cada país está tomando as suas medidas, beleza? E claro, todos vão ter um impacto econômico direto a partir disso. Então sim, vale a pena. Como falei para vocês, vou deixar provavelmente, vai passar por história, vai passar por geografia, esse assunto aí, mas com certeza fique esperto, tá, galera? Então a ideia dessa economia globalizada, cada vez mais dependentes uns dos outros, é claro que o impacto não vai ter uma cadeia sobre vários outros. Show de bola, vai ser importante. Interessante tua pergunta, tá, querido? Muito interessante mesmo, show de bola. Beleza? E claro, agora eu vou passar então aí, galera, depois dessa primeira parte, então vamos passando para a segunda parte que eu acho interessante agora de comentar. Galera, claro que a gente vai cair na virologia, tá? Mas eu pergunto para vocês o seguinte, todo mundo já ouviu falar uma coisa muito simples. Concorda comigo que o vírus não é um ser vivo tradicional? Essa pergunta talvez uma das mais interessantes. Mas professor, mas por que um vírus não é um ser vivo tradicional? Vou falar dessa forma assim. Acompanha comigo aqui. Eu quero com vocês agora, cara, num tema que é extremamente importante. Garanto para vocês que isso aqui vai ser um gancho para a gente chegar no vírus, tá? Garanto para vocês. Que é o seguinte, quando a gente fala sobre as chamadas características de seres vivos. Quais são as características dos seres vivos? Ou seja, a biologia, como o pessoal sempre comenta, a palavra biologia. Bio, vida, logos, estudo.
Estudo da vida, um conceito antigo. Hoje, o estudo dos seres vivos e de todas as suas manifestações vitais. Você consegue entender? Olha só, galera. Olha que interessante. O estudo dos seres vivos e de todas as suas manifestações vitais. Todas as formas como os seres vivos se manifestam. Vocês conseguem perceber isso? Importante. Show de bola. Ah, mas professor, então a pergunta é muito simples. Você está vivo? Ok, show de bola. Por que você tem certeza que está vivo? Você deve estar pensando na tua cabeça o seguinte: ah, professor, porque eu respiro. Eu estou respirando. É verdade? Mas a pergunta é assim: por que você respira? Ah, para não morrer. Eu sei, essa resposta eu já conheço. Beleza? Não é essa que eu quero. Por que você respira? Ah, professor, porque eu preciso colocar oxigênio nas minhas células para utilizar na respiração celular para liberar energia. Aí sim. Beleza? Ou seja, você está fazendo o que, galera? Você está fazendo energia. Grande Paulão. É isso aí, ó. Galerinha, claro, o registro é sempre importante, né? Galera, claro, então eu digo para vocês é sobre isso, galera. Ou seja, você precisa respirar para liberar energia para o seu organismo. Ah, professor, mas por que eu libero essa energia? Para manter o seu metabolismo. Vocês sacaram? Entenderam o conceito das características dos vírus? E aí você vai entender já por que os vírus ficam um pouco à parte, quando falar sobre características de seres vivos. Vê se vocês conseguem ver essa imagem aí, galera. O pessoal do ambiente virtual está conseguindo ver bem essa imagem? Se alguém for comentar aí, Paulo, para a gente, por favor, beleza? Não sei se está muito escuro, muito claro, beleza? Mas, show de bola. Galera, olha só, dá uma olhadinha só. Olha que dá necessidade aqui. O que eu coloquei aqui, eu linkei para vocês, são algumas características dos seres vivos. Como é que nós sabemos que os seres vivos, vamos falar assim, estão vivos? Sei que é meio óbvio, né, essa frase, mas como é que a gente sabe que os seres vivos estão vivos? Beleza? Os seres vivos, vamos lá, galera, olha só, vou começar a dar uns destaques aqui para nós, beleza? Primeiro deles, os seres vivos são formados por moléculas orgânicas e inorgânicas, assim como praticamente todos os seres vivos, e os seres vivos têm organização celular. Não marquei nada aqui, ficou muito ruim essa marca. Peraí, vou pegar a caneta, beleza? Olha só, os seres vivos têm organização celular. Os seres vivos normais são formados por células, ou seja, se a gente for lembrar do conceito básico lá da citologia, a gente fala o seguinte: célula é a unidade morfofuncional dos seres vivos. Unidade morfofuncional dos seres vivos. Quer dizer que basicamente os seres vivos são formados por células e o metabolismo é celular. Beleza? Ou seja, as reações químicas que mantêm os seres vivos acontecem em nível celular. Beleza? Então essa é a questão que tu coloca. Claro, existe uma classificação a partir da organização celular, falando que os organismos, em relação à organização de células, eles podem ter uma organização mais simples. São seres chamados procarióticos, ou seres mais complexos, chamados seres eucarióticos. Beleza? Ah, professor, me lembra um pouquinho disso, estou lembrando dos conceitos. Galera, esses conceitos básicos de ecologia, de biologia, elas aparecem com certa frequência na prova. Beleza? Seres procarióticos, células com uma organização mais simples, ou seja, você vai lembrar da frase clássica do núcleo não individualizado, ou seja, o material genético disperso no citoplasma, que é exatamente no ser procariótico. Beleza? Bactérias. Vamos resumir nossa vida e vamos falar de bactérias. E não tem jeito, né, galera? Por quê? Quando se fala sobre bactérias, automaticamente você associa a doença também. É difícil de lembrar das funções ecológicas das bactérias, que tem várias, mas principalmente a gente lembra das bactérias como causadoras de doenças. Beleza? E de outro lado, os seres chamados eucariotos, né, que têm a organização celular como nós conhecemos, ou seja, que tem o núcleo delimitado por uma membrana nuclear, nativa de carioteca, as organelas membranosas, o citoplasma, é isso, beleza? E ainda mais em relação ao único multicelulares, né, que seria uma classificação bastante simples também. Mas principalmente essa classificação entre seres mais simples, as bactérias, seres procarióticos, e do outro lado, seres mais complexos, seres chamados de eucarióticos. Beleza? Agora, vamos lá então. Mais características. Vírus, seres vivos, galera, tem uma característica extremamente importante que tem a ver com metabolismo. Beleza? Com metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo, por conceito, é um conjunto de reações químicas que mantém um ser vivo. Beleza? É um conjunto de reações químicas que mantém o ser vivo. Ah, você está vivo por quê? Porque nesse momento no teu corpo está acontecendo um monte de reações químicas.
Estão tendo várias reações químicas acontecendo no teu organismo, neste momento. Isso a gente chama de metabolismo, certo? Aonde? Em relação a isso, então a gente fala muito sobre reposição de estruturas, obtenção de energia, principalmente, como eu falei, você para manter o metabolismo funcional, você precisa de energia. A absorção de energia que a gente consegue da onde? Basicamente, do que você come. Fundamentalmente você degrada essas moléculas orgânicas para você obter energia, beleza? Ah, mas o que eu como? Classificaçãozinha que todo mundo ama de novo. Olha os conceitos de biologia aparecendo aqui, galera. De um lado, o que nós chamamos de seres chamados autótrofos e outro lado chamados seres heterótrofos. De um lado, os seres chamados autótrofos. Só lembrando um pouquinho, galera. Olha só os conceitos como aparecem de novo. Trófos, do latim, quer dizer comida, beleza? Alimento. Autotrófos, nutrição, então trófos em alimentação, né? Autotrófos, a pessoa produz seu próprio alimento, isso, beleza? Produz o próprio alimento. Quando se fala sobre produção do próprio alimento, produção de carboidratos, qual é o primeiro processo que vem na tua cabeça? Fotossíntese, exatamente isso. Então a gente pode pensar nos seres chamados fotossintéticos, os seres autotróficos, fotossintéticos, plantas, algas, cianobactérias, se fosse o caso, mas principalmente plantas e algas que são os mais fáceis de ver na nossa cabeça. Claro que sim, são seres autotróficos fotossintetizantes. E por outro lado, heterótrofos, no caso nozes, né? Nessa brincadeira aqui, onde nós, heteros, quer dizer diferente, trófos, nutrição, ou seja, tem que conseguir esse alimento na natureza porque não produz o próprio. É o nosso caso. A gente tem que comer, simplesmente é isso. Ok? Em relação ao metabolismo também. Agora, a terceira característica interessante para nós, os seres vivos se reproduzem. A capacidade de reprodução dos seres vivos. Formar novos descendentes. Não é isso? A importância, na verdade, ecológica e evolutiva da reprodução. Formar novos indivíduos com as mesmas características. Propagação de indivíduos da mesma espécie seria o conceito perfeito para reprodução. Mas a pergunta é, todo mundo se reproduz do mesmo jeito? Todos os seres vivos se reproduzem do mesmo jeito? Claro que não. Ah, o que muda, professor? Ah, é a posição. Não é disso que eu estou falando, galera. Presta atenção, né, cara? Isso, qualquer coisa. Não é disso que eu estou falando. Tá? Assim, né, cara? Não é isso. Tá? Essa comparação, galera, entre o processo de reprodução assexuada e o processo de reprodução sexuada. Ah, professor, com sexo sem sexo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Tem a ver com o quê, galera? Geração de variabilidade genética, ou seja, participação de gametas, fecundação, zigoto, recombinação genética, união de materiais genéticos. Isso identifica um processo de reprodução sexuada. Geração de variabilidade genética. Gerar indivíduos geneticamente diferentes. Beleza? Você e teus irmãos, por exemplo. Beleza? Mesmo pai, mesma mãe, mas totalmente diferentes um do outro, não é isso? É isso. Isso chama-se variabilidade genética. Beleza? Agora, e a reprodução assexuada? O nome está dizendo, galera. Não tem, é o contrário do que eu falei agora. Não tem participação de gametas, não tem, por consequência aí, fecundação. Ou seja, galera, o que acontece é que se você não tem geração de variabilidade, ou seja, gera todo mundo geneticamente igual uns aos outros. Beleza? A pergunta é muito simples, que geralmente aparece também sobre reprodução, que eu queria fazer para vocês agora. Qual das duas é melhor? Sem sacanagem. Olha só, antes de tudo. Beleza? Vamos pensar. Para a espécie, qual que é melhor? Você deve estar pensando imediatamente. E a resposta que, inclusive, culpa de professor de biologia, tá? Relaxa. Mas o que é isso, galera? Vocês estão condicionados a dizer o seguinte: a reprodução sexuada é melhor para a espécie porque ela gera variabilidade genética, aumentando as chances de sobrevivência. Você é condicionado a isso, né? É automático isso aí, né? Não, professor, leu minha mente. Não, é que vocês estão condicionados a isso. Fiquem tranquilos. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte: qual das duas, reprodução sexuada, ela é mais simples? É a sexuada. Qual das duas acontece de forma mais rápida? É a sexuada. Qual das duas consegue gerar uma grande quantidade de descendentes num curto espaço de tempo? É a sexuada. Então eu pergunto de novo, qual das duas é melhor? Ai, professor, me perdi. Aí que está o troço. Galera, dá uma olhadinha só, veja só. Depende do ângulo. Então quer dizer que de um lado, claro, a reprodução sexuada é melhor porque ela gera variabilidade, por outro lado, a reprodução sexuada gera uma quantidade muito maior. Então cuidado nessa análise. Não vá cegamente falando, não, a reprodução sexuada é sempre melhor. Calma, depende do objetivo. Mas eu digo para vocês que na grande maioria das questões que envolvem essa comparação,
a pergunta vai ser sobre a questão evolutiva, beleza? Do ponto de vista evolutivo, a reprodução sexuada é melhor, beleza? Por quê? Porque gera variabilidade genética, aumentando a chance de sobrevivência se por acaso modificasse alguma coisa no ambiente, por exemplo, beleza? Então, realmente, terceira característica de seres vivos, beleza? Olha só, galera, voltando, organização celular, metabolismo, reprodução, beleza? Agora, os seres vivos também evoluem. Talvez uma das... Se a gente está aí hoje, galera, é porque a gente tem a capacidade de evoluir, beleza? Se a gente está do jeito que está, é porque a gente consegue evoluir. O que é evoluir, galera? O que é o conceito de evolução para a gente, né, na biologia? Evolução, galera, é um processo de modificação da espécie, aumentando a chance de sobrevivência dela, beleza? Quando fala sobre evolução, todo mundo fala, já imediatamente pensa na nossa capacidade de adaptação. Qual é o conceito mais básico que existe? Em outro momento a gente vai conversar com vocês sobre evolução. Aliás, pessoal do terceirão, pessoal que está no terceiro agora, vale a pena você prestar atenção nisso. Um dos temas que você vai ver esse ano, depois de genética, claro, vai ser evolução, beleza? Vai ser evolução. Um dos temas que o Enem gosta bastante, exatamente por estar no terceiro ano, né? Então, a evolução é muito importante. Ou seja, de um lado, as ideias de Lamarck, as ideias de Darwin, ou seja, o ser vivo só sobrevive se estiver adaptado ao ambiente que ele está inserido, beleza? Isso é o conceito de evolução, né? Então, ou seja, um ser vivo se adapta, tem uma capacidade de se adaptar ao ambiente, seja por seleção natural, pensando já numa visão darwinista, a gente mutaciona, nós mutacionamos, nós nos modificamos, o nosso material genético modifica. Para quê? Para que você aumente a tua chance de sobrevivência no ambiente, beleza? Fundamental, inclusive, para os vídeos que eu quero comentar daqui a pouquinho com vocês. Agora, mais ainda, nós temos a capacidade, tá? Quando fala sobre crescer e se desenvolver aqui, galera, tá? É a mesma coisa, beleza? Show. Olha só. Não, já estamos pensando já sobre o tempo, que tem alguém hoje já está, certo? Já estão se espreguiçando, já estão se esticando, a bunda está começando a ficar quadrada. Galera, rapidinho, nosso papo hoje é tranquilo. Fiquem tranquilos, que a gente já vai chegar em uns 4 minutos e 32 segundos, a gente deve chegar no vírus, tá? Mais ou menos isso. Tá? Vamos lá, dá uma olhadinha. Nós crescemos e desenvolvemos, correto? A gente cresce e desenvolve. Morre. Esse é um conceito. E ainda, nesse meio termo, o que a gente é capaz de fazer? Nós respondemos a estímulos. O que chama-se isso? Isso chama-se excitabilidade ou irritabilidade. Galera, o que nós chamamos de irritabilidade ou excitabilidade? A capacidade que nós temos de responder a estímulos externos. Professor, como assim? Mais ou menos pensando assim, por exemplo, isso, por exemplo, chama-se excitabilidade, beleza? Isso chama-se excitabilidade. Ele tomou um cagaço, eu sei. Se assustei, professor, se assustei. Faz parte. Isso chama-se estabilidade, galera. Tua capacidade de responder a um estímulo sonoro. Professor, comecei a tremer, estou suando. Exato, ótimo, bom, né? Faz parte do show. Olha só, galera. Isso chama-se estabilidade. Ou seja, tua capacidade de responder estímulos. A pergunta que fica agora é a seguinte: pensando nessas características que eu coloquei para vocês, dos seres vivos normais, vamos falar assim, quais que os vírus têm e quais que os vírus não têm? Entenderam a minha pergunta? Por que a gente coloca o vírus como o limite do que é um ser vivo? A gente fala que ele está no limiar do que é um ser vivo, beleza? Dessas características típicas dos seres vivos, quais que os vírus têm e quais que os vírus não têm, para você entender por que eles são tão diferentes em relação aos outros. Vou explicar, olha só, vamos lá, voltando. Sim, isso é. Galera, olha só, vírus tem organização celular? Não. Vírus não tem organização celular. Vírus, por consequência, tem metabolismo? Se ele não tem estrutura celular, ele também não tem metabolismo. Beleza? Ah, professor, mas os vírus se reproduzem igual uma praga maldita do inferno. Não sozinhos, mas se reproduzem. Beleza? Então aqui, show de bola. Beleza? Vírus evoluem? Olha o que a gente está vivendo aí. Por que esse corona chegou na gente, galera? Porque eles têm capacidade gigantesca de mutacionar, de evoluir, beleza? Vírus responde estímulo? Praticamente nunca, beleza? Não precisa, também, tá? Tem ciclo, vírus cresce e morre? Claro, ele vai nascer, vai se multiplicar, vai morrer, sem dúvida alguma, mas não igual aos outros seres vivos. Por que eu estou dando essa enfatizada aqui, galera? Se você observar, algumas características de seres vivos, o vírus tem e outras não, beleza? Ou seja, o vírus não tem estrutura celular, o vírus não tem metabolismo.
Ah, professor, mas peraí, como é que se ele não tem metabolismo, como é que ele se reproduz? Não sozinho. Olha só o mecanismo. Invade uma célula viva, invade uma célula hospedeira, para essa célula hospedeira fabricar os novos vírus. O vírus sozinho não faz nada, beleza? Vírus mutaciona, vírus evolui de uma forma absurda, galera. Tanto que a dificuldade que a gente tem hoje para desenvolver os medicamentos específicos ou vacinas tem a ver com isso, beleza? Vocês estão entendendo? Isso é um vírus, galera. Daí a pergunta que me fazem sempre é a mesma. Tá, professor, se o vírus não é formado em célula, é formado em que é desgraça? Tudo que vocês encontrarem, então, galera, dentro das redes sociais, dentro das informações que vocês devem ter recebido, isso aqui é um vírus, certo? Galera, se você observar o formato dos vírus, durante muito tempo se duvidou que os vírus eram seres vivos por causa disso. Concorda comigo que o formato deles, até uns formatos meio, vamos falar assim, parece até uns polígonos matemáticos, se você observar bem, tá? Muito tempo se duvidou que isso aqui fosse um ser vivo, mas hoje tem um grupo especial de seres vivos, fora daquela classificação tradicional dos seres vivos, de nomenclaturas científicas, de níveis taxonômicos. Para vírus não serve tanto, né? Para vírus é um pouco diferente. A classificação que existe para vírus é uma classificação totalmente artificial. E o detalhe que é, galera, sempre se conheceu as doenças causadas pelos vírus, sempre se conheceu as doenças, mas nunca se conhecia, não se conheceu o que causava. Vocês estão entendendo a problemática que é isso? O pessoal sempre conheceu a doença causada pelo vírus, mas não sabia o que causava essa doença. Já imaginou o problema disso? Beleza? Imagina, voltando, a gente tem múmias no Egito com traços de poliomielite, paralisia infantil, por exemplo. O pessoal conhecia a doença, mas não sabia o que significava. Vírus, do latim, quer dizer veneno, só para você ter uma noção. Vírus do latim quer dizer veneno. Beleza? Por quê? Porque o pessoal só conhecia a doença, mas não conhecia o que causava. Só depois da construção do primeiro microscópio eletrônico, microscópio óptico, não vai ver de jeito nenhum, tá? Mas depois do microscópio eletrônico, que conseguiu se visualizar um vírus, certo? Isso é uma questão interessante. Agora, quando se fala sobre características de vírus, então já que a gente está falando sobre ele agora, o foco é esse, olha só, galera, aqui tem algumas características que eu acho importantes vocês destacarem aí, beleza? Se quiserem dar uma pintada na tela, eu acho legal. Porque assim, os vírus, como a gente coloca, são acelulares, ou seja, não tem estrutura celular. Por consequência, são ametabólicos, eles não têm metabolismo. Sabe o que significa isso? Significa que eles só sobrevivem dentro de células vivas. E detalhe interessante, são altamente específicos em relação a isso. Eles são altamente específicos. Ou seja, eles invadem uma célula viva, fazem com que essa célula hospedeira fabrique os novos vírus, para esses novos vírus serem liberados e infectar novas células. Vírus sozinho não faz nada. Beleza? Vírus sozinho não faz nada. É uma questão extremamente interessante para você entender o mecanismo que eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês. Certo? Que possuem um material genético, por isso que ele pode evoluir, seja um material genético de DNA ou de RNA. Esse material genético é envolto por uma cápsula de proteínas, beleza? Como eu falei, extremamente específico em relação a qual célula que ele parasite, beleza? Extremamente específico. Hoje, por exemplo, falando sobre SARS, por que então que a Covid acaba provocando uma pneumonia, uma síndrome respiratória aguda grave, uma pneumonia? Por quê? Porque ele vai atacar inclusive as células alvéolos pulmonares, as células das mucosas das vias aéreas respiratórias. Por isso que então vai aumentar a produção de secreção, a produção de muco, desenvolvendo um quadro de pneumonia, por exemplo. Podia falar de qualquer outro. Assim como o vírus da raiva ataca exclusivamente as células do sistema nervoso, assim como o HIV ataca as células de defesa, chamadas de linfócitos, o vírus de hepatite ataca as células do fígado, o chamado então o SARS-CoV-2, o Paulo quase arrancou tudo neste momento agora, né? Ele quase arrancou toda a nossa iluminação, beleza? Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Beleza? Então, essa é uma questão interessante, galera, tá? Para você conhecer essas características. E, para você ter uma noção de tamanho, eu acho que esse slide aqui explica muita coisa. Faltei, noção de tamanho, faltou. Passa batendo tudo, né, cara? Galera, dá uma olhadinha só. Você consegue ver essa imagem bem clara aí para vocês? Dá uma olhada na proporção do tamanho de um vírus, beleza? Começa aqui em cima. Isso aqui é uma imagem, é um glóbulo vermelho do seu sangue, beleza? Proporcionalmente, aqui no lado você tem o tamanho de uma bactéria, uma Escherichia coli, que é o coliforme que você tem, nesse caso, no seu intestino. Agora, proporcionalmente em relação ao tamanho da bactéria, olha o tamanho dos vírus, beleza? Olha o tamanho dos vírus, ok? Olha só, galera. Então aqui, proporcionalmente, aqui a gente tem a bactéria, beleza? E aqui o tamanho dos vírus. Ou seja, tem alguns vírus, galera, que são do tamanho de ribossomos, se você observar bem. São muito, mas muito pequenos,
beleza? São fragmentos. Professor, podia pensar então que é o tamanho de um fragmento, tamanho de uma molécula praticamente. Praticamente isso, galera. É muito pequeno mesmo. Tá? Tem alguns vírus maiores, por exemplo, assim, esse smallpox aqui, que a gente fala que seria o vírus da varíola, que é um vírus relativamente grande. Mas tem vírus que são muito pequenininhos. Concorda comigo? Olha só, então aqui o polivírus, aqui, se for o bacteriófago T4, que só ataca bactérias, estão utilizados em laboratório, beleza? Então entendo, esses pontinhos que você está vendo aqui nesse desenho, beleza? Significariam o tamanho dos vírus. Por que eu botei essa ênfase? Pra você ter ideia do tamanho, tá, galera? Então, para você ter ideia de como é fácil ele invadir uma célula, como é fácil então ele ficar, inclusive, escondido nessa célula, vou falar a palavra bonita, incubado nessa célula, e olha só a proporção. Igual entra várias moléculas pela membrana de uma célula, o vírus também entra. Beleza? É exatamente assim. Show de bola? Galera, agora enfatizando um pouquinho mais. Essa imagem aqui, ó, ela é bastante técnica, beleza? Ela é bastante técnica, eu acho interessante. Não vou ficar falando de todos eles que eu acho que não precisa. Mas queria chamar a atenção para vocês aqui. Beleza? Olha quem apareceu aqui no cantinho, galera. Família dos coronavírus. A família coronaviridae. Eu digo para vocês o seguinte, galera. Essa classificação desse jeito que está aqui, nesse slide, é puramente artificial, tá? É a classificação que a gente chama de classificação de Baltimore, feito para tentar organizar os vírus. Já que eles são tão diferentes em relação aos outros seres vivos, foi uma tentativa de tentar organizar esses vírus nessa classificação de Baltimore, onde os vírus são classificados de acordo com o material genético que eles possuem. Digo para vocês, para esse ano, beleza? Para vocês, neste ano. O que vale muito a pena você saber? Claro, os coronavírus, que são vírus de RNA, de cadeia simples, de cadeia positiva. Outro momento eu vou conversar isso com vocês mais tecnicamente, beleza? Os flavivírus, que entra a dengue, entra a febre amarela, entra o chikungunya, entra o Zika, beleza? Aqui, e ainda, claro, podia ter citado do outro lado para vocês aqui, eventualmente, os retrovírus, que é o caso do HIV, já que o número de casos tem aumentado drasticamente, especialmente entre jovens, de novo, né? No caso de soropositivos. Então, são algumas famílias que são vírus, particularidade de vírus, os chamados retrovírus, fazem um grupo especial, né? Fazem parte de um grupo especial de vírus aí, mas especialmente queria chamar a atenção para vocês, para os corona. Beleza? São os que estão na mídia, não tem como a gente fugir disso, tá, galera? Então a gente tem que conversar com vocês mesmo. A classificação do Baltimore, como eu falei a vocês, ela é baseada no material genético deles e, no caso, especialmente do coronavírus, ele faz parte desse grupo 4. Tá? Beleza? São os vírus de RNA que a gente chama de cadeia positiva. Beleza? Vou voltar a falar disso com vocês em outro momento, quando falar da doença por si só. Hoje não vou focar na doença, tá, galera? Vou falar, só vou descrever mais o vírus, mas não vou citar a doença não, correto? Agora, para quem conhece, conhecendo esse cara, conhecendo esse carinha aqui, ó, esse aqui é o corona, galera, esse aqui exatamente é o coronavírus. Tem mais uns 5 minutinhos, Paulo? 5 minutinhos. Show de bola, massa. Galera, esse aqui é o coronavírus. Do que então assim, perguntaram para mim, senhor, do que o vírus é formado? O vírus é formado disso, ou seja, ele é formado por uma cápsula de proteína, um capsídeo, envolto, nesse caso, por ser um vírus envelopado, ele tem um envelope de gordura, ele tem um vírus envelopado, que é um envelope lipídico e proteico, nesse caso aqui, por fora dele, e a gente tem essas proteínas de superfície. Essas proteínas de superfície aqui, galera, são o que ele usa para reconhecer os receptores das células hospedeiras e para invadir essa célula. Então, o que acontece? As proteínas S, no caso especialmente do corona, a proteína chamada spike, são as proteínas que eles utilizam para achar os receptores específicos das células hospedeiras para poder invadir essas células hospedeiras. Beleza? Ah, professor, então, mas espera aí. Então quer dizer que se de alguma forma a gente conseguisse impedir que essas proteínas reconhecessem os receptores dela, quer dizer que esse vírus não conseguiria entrar na célula. Isso. Então quer dizer que ele também não ia conseguir se multiplicar, professor. Ah, tu já começou a entender como que pode agir um antiviral, então. Já começou a entender como que pode funcionar um antiviral. Beleza? Por exemplo, impedindo que esse vírus consiga se ligar à célula hospedeira. É um dos mecanismos. Já começou a ser uma coisa legal. Beleza? Agora, já que eu falei disso, pergunto a vocês, e como que então, a gente já colocou que o vírus é um ser diferente, né? Um ser diferenciado. Aí. E como então esse vírus faz para se multiplicar, para replicar, para evoluir, etc, etc? Galera, vê se você consegue entender esse esquema aqui. Vê se você consegue entender. Esse aqui é um ciclo viral. O que acontece? O objetivo do vírus é um só. O vírus, ele quer se multiplicar.
a função do vírus na natureza. O pessoal sempre pergunta isso para mim, o que existe essa desgraça? Né? Por que esses demônios servem para destruir, matar células? Talvez seja essa a função dele. Talvez essa seja a função do vírus, de controle populacional, talvez, não sei, beleza? Mas o vírus é para isso, então tem esse potencial. E olha só, não vou ficar falando etapa por etapa, mas dá uma olhadinha. Um vírus, ele entra, olha só, reconheceu a célula hospedeira, beleza? Entrou, soltou material genético, esse material genético é utilizado pela célula hospedeira, desculpa aí, para fabricar os novos vírus. Uma vez que fabricou esses novos vírus, eles são liberados para infectar células novas, beleza? Então, claro, se a gente for analisar de uma forma bem grosseira, onde que os antivirais, os medicamentos antivirais podiam agir? Ele podia impedir que o vírus se ligue à célula hospedeira, é um mecanismo. Ele pode impedir que essa célula hospedeira produza as proteínas dos novos vírus, beleza? Ou eu posso impedir que esses vírus saiam, por exemplo. Ou seja, ele vai entrar e não vai sair, pode poder infectar células novas, beleza? Por que eu falo disso, galera? Não existe um medicamento para matar um vírus. Não tem como matar um vírus se o demônio nem vivo é direito. Você está entendendo? Como é que eu vou matar um vírus? Beleza? Só tem um jeito. Ou o teu sistema imunológico reagir contra ele, as tuas células brancas, chamadas leucócitos, atacar esse vírus e fagocitar, matar esses vírus mesmo. Ou fazer o quê? Impedir que ele se replique. A gente não gosta muito de falar de reprodução de vírus, a gente prefere falar em replicação viral, né? Que seria o termo mais correto. Ou seja, impedir que ele se multiplique. Impede a multiplicação do vírus, dessa forma, impedindo que o vírus se multiplique, você consegue controlar a doença, esperando que o sistema imunológico reaja contra ele. Beleza? Então, esses são os mecanismos que nós temos hoje. Impedir que o vírus se multiplique. Correto? Então, no outro momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre os medicamentos e como eles estão sendo testados, por exemplo, contra a Covid. Beleza? Não confunde, galera, tá? SARS-CoV-19, o vírus, beleza? Covid-19, a doença causada por ele. Coronavirus Disease 19, ou seja, a doença causada pelo coronavírus de 2019, beleza? Não confunda o vírus com a doença, beleza? Vírus SARS-CoV-2, Covid-19, a doença, beleza? E o detalhe, claro, já está estourando meu tempo aqui, galera, mas dá uma olhadinha. Se a gente fosse conversar sobre doenças causadas por vírus, eu ia abrir um leque para vocês gigantesco, beleza? Dá uma olhadinha nesse slide na quantidade de doenças que são causadas por vírus. E eu digo para vocês, tá? São só as principais. Aqui estão só as principais. A gente poderia separar por parte, aonde que eles vão atacar? Se vão atacar o sistema imunológico, se vão atacar o sistema digestório, se vão atacar o sistema nervoso, se vão atacar o sistema respiratório. E aqui no sistema respiratório, olha só quem aparece aqui no cantinho, olha que fofo, olha aqui daqui, SARS, coronavírus, todos eles, beleza? Aqui vai entrar o irmão dele, o primo, na verdade o irmão, os influenza, beleza? E eu podia fazer uma lista, galera, sobre quais vírus atacam quais regiões, correto? As DSTs, aonde aqui entra o HIV, beleza? Então, a quantidade de doenças que existem causadas por vírus são gigantescas, beleza? Galera, resumindo, olha só, focando, claro, agora só no SARS, é o que ele provoca, ou seja, SARS, a sigla SARS, significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, beleza? Então, o que acontece? Como consequência dele, ele vai te provocar uma pneumonia extremamente agressiva que acaba provocando a morte nessas pessoas sensíveis, beleza? Se você vir em todas as redes sociais, todas as mídias falando sobre isso, que nem todo mundo, aliás, uma pequena parte vai morrer, a letalidade é extremamente baixa, né? Ela vai aumentando conforme a idade, mas sabe que a letalidade é baixa, beleza? Então, o que eu queria deixar engatilhado com vocês, galera? Vamos falar sobre isso em outro momento. Eu quero só um momento, durante umas aulas, talvez presenciais, não sei quando que a gente vai poder fazer a próxima, mas garanto para vocês que eu queria abordar com vocês especialmente as doenças, certo? Então, entrar com um programa de saúde para entender como o seu sistema imunológico funciona, como você é capaz de controlar esse vírus, como que esse vírus evolui no seu organismo e como a gente faz para tratá-los. Quais tem vacina, quais não tem, beleza? Então, quero deixar engatilhado com vocês aí, já para a próxima, beleza? E deixar esse like aberto. Antes, qualquer coisa, claro, Paulo, alguma pergunta aí no grupo, eventualmente? Para a gente tirar já essa dúvida. Posso ficar quase perto de você? Claro, aqui? por favor. Muito bem, vamos só fechar aqui, para tirar a luz. Não precisava ver o slide ainda, não? Não, tá tudo certo. Bom, pessoal, professor,
Show de bola, show de bola. Pessoal, é o seguinte, eu recebi aqui muitas coisas, tá? E várias pessoas falaram assim, que pena, tá acabando, pô, já não era para parar, não sei o que e tal. Então assim, falar do trem também, tá? O trem não passa, faz parte, percebido agora, estamos nós dois aqui, ó, de azul, mitei do Enem. Bom, pessoal, é o seguinte, primeiro agradecer o professor, né? E eu gostaria assim de fazer um pedido muito especial a todos os nossos alunos que fizessem duas coisas. Primeiro, tem muita gente pedindo os slides e estão pedindo, não sei se o senhor pode sem problema, disponibilizar com a gente, claro, também, sim, porque tem muitos alunos também de outros cursos, né? Não só do Enem. Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos aí entre 50 e 100 pessoas ao vivo com a gente aqui. Bastante gente do estado todo, então tem muita gente também que não é nosso aluno, provavelmente tem gente que não é nosso aluno assistindo. Eu sei até que a minha mãe estava assistindo, olha só, a minha mãe tá vendo a gente aqui. Cara, mãe, abraço, tá? Abraço para a mãe do Paulo. Isso aí. Então o que acontece? Muita gente pedindo para que esse material fosse disponibilizado. E uma outra coisa que eu ia dizer também, como a gente está aproveitando esses momentos e para estarmos juntos, mesmo nessa situação, nesse momento de comoção global, né? É que vocês sugiram também, façam sugestões de temáticas, tá? Nós, é claro, estamos tentando fazer conexões, provocamos o professor Ari para também fazer essas conexões e aproveitar para desenvolver... Olha só, galera, alquinho na mão, por favor, não esqueçam, galera. Então aqui, a gente está sempre tentando fazer essas conexões porque o aprendizado não pode parar. Quando a gente está diante de situações como essas e quaisquer outras situações, a nossa necessidade é de fazer conexões. E conexões são aquelas que nos ajudam a fazer o quê? A fazer uma boa prova, uma boa leitura depois. E também o que mais interessa para nós é ler o mundo. Ler o mundo. É a leitura de mundo, é a leitura do que está acontecendo. Mas quanto mais informações a gente tem, melhor, não é, professor? Claro, sem dúvida. Essa quantidade de informações que a gente está recebendo, muitas delas são fake news, muitas coisas que estão na mídia, a gente não sabe quais são os interesses. Não cabe a gente, enquanto instituição aqui, enquanto lupa, enquanto professores, ficar julgando se é certo, exatamente, e ficar emitindo juízo de valor no sentido de eu concordo com isso, gosto disso ou gosto daquilo. Então, qual é a nossa provocação para todos vocês? Filtrar. Sem dúvida. Filtra as informações que chegam, galera. Porque a quantidade que chega é o dia inteiro, tu sabe disso. Teu zap não parou, provavelmente o tempo inteiro. Galera, então, a ideia do que é você saber filtrar e saber, claro, jogar para o teu lado, né? As informações são importantes, joga para você, aumenta o teu grau de conhecimento, ou seja, é importante para você. Qual é o teu objetivo desse ano? É a aprovação? Show de bola. Então aproveite as informações que cheguem, tá, galera? Fazendo essas conexões que o Paulo falou para você. Aproveite para você fazer essas conexões, conseguir estabelecer as conexões, visão de mundo, que é tão importante, para que você possa fazer uma prova de Enem melhor, com maior número de acertos, para você conseguir a tua nota e, claro, entrar na universidade que você quer. Essa é a ideia. Uma pergunta, professor, que me fizeram também, e agora quero estender a você, é que tem muitas outras, tem pessoas que aqui nesse grupo que estão nos assistindo fazem o preparatório para carreiras militares. Certo. Querem entrar em AMAN, SpaceX, EPICAR, né, colégio militar e assim por diante. O que realmente, não sei se o senhor tem experiência nessas provas e conhece esses exames, o que eles podem fazer para se preparar melhor para essas provas? A gente sabe, vou dar um exemplo simples, né? Uma prova militar é diferente de uma prova de Enem em história. Totalmente. Né? Vou dar um exemplo só de história e geografia. Né? Na geografia e na história vai perguntar fatos e situações pontuais. Vamos dizer, o presidente do Brasil em tal data. Isso é memória, não é? Isso vai perguntar numa prova militar. No Enem vai perguntar contextualizado, vai pedir a interpretação. Que sugestão o professor daria para que eles se preparassem melhor para essas provas, né, para essas demandas, né, porque são quase 30 escolas militares no Brasil, são muitas oportunidades e carreiras promissoras, né? Sem dúvida. Então vale muito a pena falar que tem carreiras aí que se tu entrar tu tá
resolvido para a tua vida, não é? E os nossos alunos, muitos deles sonham com isso, querem isso, os pais apoiam, investem em preparação para que eles possam ter esse resultado. Qual é o conselho que o professor daria para eles? Show, galera, olha só, por mais que a gente saiba, por exemplo, que muitas provas de militares não tem biologia na grade, elas acabam não sendo cobradas biologia na grade especificamente, certo? Mas algumas sim, algumas são cobradas. Então, olha, mas mais do que isso, como a gente estava conversando, concorda comigo que, por exemplo, que a gente já conversou um pouquinho hoje, a gente vai conversar um pouco mais ainda, sobre, por exemplo, o que aconteceu, a consequência do coronavírus, impacta não só na questão da saúde, ele é muito mais amplo, concorda comigo? E aí que tá, as provas militares, elas são mais técnicas, tá, galera? Elas são mais técnicas, elas são mais direcionadas, ou seja, então o que eu faço? Tentar esses conceitos que a gente trabalhou hoje, por exemplo, de seres autótrofos, seres heterótrofos, ou seja, o que é o vírus, é a parte mais técnica, vale muito a pena você começar a montar, inclusive, aí, alguns esquemas, certo? Começar a montar alguns esquemas, você eventualmente trabalha com fichas, ou você trabalha com folhas em branco, montando, então, os esquemas, setas de relação, beleza? A gente chama de mapas de conceitos, os conceituais, mapas mentais, para você começar a fazer essas relações, que as provas são mais teóricas mesmo. As provas deles são muito mais teóricas, muito mais dirigidas, são muito mais direcionadas, beleza? Comparado, por exemplo, com o Enem, que vai ver a visão muito mais ampla do problema do que o problema específico. Essa é a diferença. Então, mas vale muito a pena, tá, galera? Comece a aproveitar então essas informações do que é um vírus, como funcionou um vírus. Isso são questões que eventualmente pudessem aparecer em algumas provas militares que eventualmente tivessem a disciplina de biologia. Que eles sabem que não são todas, né? Muito bem, olha só, a aula muito top, ó, vai ter atividade, tem gente pensando que vai ter prova, professor, vamos botar uma prova para essa galera aí. A gente pode disponibilizar questões para vocês também, né? Claro, com certeza. Eu acho que é muito legal isso aí. Muitas pessoas aí estão falando de... Olha só, Vitimarsum assistindo aqui, professor. Massa, cara. Olha, Lídio Ruskowski, Madalena Ruskowski, meus tios lá de... meu Deus, Vitimarsum, espero que vocês estejam morando lá ainda, hein? É isso aí, abraço para os tios aí. Show, cara. Então, assim, muita gente aqui assistindo, olha só, a Michael, Face da mãe, e a irmã também está assistindo, olha só, a Terezinha, Pedro Schmidt, aula top, obrigado, galera. Pessoal, muito bom mesmo, hein? Mas a Ellen Silva do Enem também. Ellen Silva, muito legal a aula, parabéns, muito bom. Obrigado, Ellen, show de bola. Show de Pois bola. é só a primeira, tá? Como vai ter várias? É só a primeira. Na verdade é assim, gente, nós estamos aí testando todas essas modelagens para poder ajudar também. Significa que não está parado e o nosso ambiente virtual de aprendizagem está sendo alimentado de conteúdo o tempo todo. Quero aqui fazer dar uma saudação aí ao grupo de alunos do Enem que está interagindo no AFA, tem muita gente fazendo o material, fazendo as aulas, né, no ambiente virtual, e está sendo um show, assim. Já tem gente no terceiro módulo de História, né? Agora logo já na semana que vem a gente está disponibilizando a disciplina de redação também, logo a de Geografia, e já na sequência de Biologia também, e assim vai na sequência a disponibilização das disciplinas dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, a gente está muito feliz de recebê-los sempre. Na semana que vem vai ter mais, né? Porque nós sabemos que semana que vem não pode, né? Nós ainda não podemos ter aula presencial pelas recomendações do governo. Dia 19? Só dia 19, só dia 19. Então, 2 próximas semanas, né, já fica aí a probabilidade na semana que vem nós termos uma aula de Geografia e logo uma de Química. Então, provavelmente o professor Edson, o professor JD, né, depois o professor Bozo, já fiquem ligados aí, os professores que vão estar aí com a gente nas próximas semanas para poder trazer conteúdo relevante para todos vocês, beleza? Professor, últimas palavras? Galera, obrigado pela presença, pelo saco, né, por ter me aguentado esse tempo todo. Mas, galera, como eu falo sempre, a gente tenta ao máximo deixar a aula leve, suave. A interatividade, a gente sabe que é um pouco diferente nesse modelo, né, que a gente está testando, mas é o que tem, galera, tá? A gente não consegue fazer, garanto que é o máximo hoje de possibilidade, é isso. Então a gente está mostrando o máximo que dá hoje para vocês, beleza? É difícil, então a gente sabe que é difícil. Claro que a relação, o contato humano, a gente é brasileiro, a gente sabe disso, né, galera? O contato humano é fundamental para a gente. Mas hoje, garanto que a aula então foi produtiva, a gente conseguiu abordar um pouco mais
Convido vocês já para as próximas aulas. Já disse para vocês que provavelmente a próxima aula, já para a gente deixar meio engatilhadão, vamos falar do programa de saúde. Aí sim a gente pode falar um pouco mais das doenças mesmo, tá, galera? Não só o SARS, mas todas as outras, inclusive as epidemias aí que estão acontecendo no Brasil também, beleza? Já vou deixar engatilhadão então para o próximo encontro, valeu? Beleza? Beijo para vocês, galera. Valeu! Beleza então, gente? Um bom dia para vocês, espero que tenham curtido. Deixem seus comentários aí nas redes sociais, no nosso Facebook, em outras vias também, e sugiram temas, até que vocês gostariam de estar recebendo mais instruções do professor Ari e de todos os professores que estão aqui com a gente fazendo isso aí acontecer, tá certo? Beleza? Mais uma vez, obrigado, um abraço. Show de bola, galera. Valeu, beijo, tchau!